Existem duas formas únicas para fazer qualquer coisa: a forma correta e a que a gente faz. E a gente vai descobrir isso um pouco melhor no vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E um vídeo com um formato um pouquinho diferente. Como vocês perceberam em alguns dos últimos vídeos, eu estou testando novos formatos e este é um deles, onde eu falo com vocês em movimento. Talvez não fique tão boa a estabilização da câmera, talvez não fique tão bom o áudio, mas a ideia é a gente testar e ver o que melhor se adapta, tanto para mim quanto para vocês aí. Como vocês já viram no vídeo anterior, alguns vídeos atrás, aliás, essa aqui é a clínica. Eu estou aqui gravando aqui para vocês. Como eu tive alguns probleminhas com o meu microfone nos últimos vídeos, resolvi registrar esse desta forma. E vocês vão ouvir não só o som da minha voz, mas o barulho aqui dos pássaros. Olha lá. Vários bem-te-vis. Mas hoje eu quero trazer um assunto para vocês que é extremamente importante, que faz parte de todo relacionamento e que sempre há uma forma correta e há que a gente faz. A forma que a gente faz, aliás, primeiro, antes de eu falar sobre a forma que a gente faz, eu preciso dizer sobre o que eu estou falando, né, Bruno? Eu estou falando sobre pedido de desculpas. Existe uma forma correta e uma forma que normalmente a gente faz. A forma que a gente faz consiste em: me desculpe pelo que eu fiz. Só. Bem resumida. Ou só de maneira um pouco mais resumida, se diz assim: me desculpe. Ponto. Essa é a maneira que normalmente nós fazemos para pedir desculpa por algo que a gente fez de errado. Isso quando a gente acha realmente que fizemos algo de errado. Existem várias situações que usamos desta palavra desculpe para fazer com que a outra pessoa que está num processo de reclamação, num processo de briga, num processo de fazer algumas colocações para você verbaliza desculpe para que ela pare de falar. Somente isso, e nada além. E aí, assim, não é para resolver, não é para de fato entender que você errou e que precisa mudar. Não é simplesmente para que aquela pessoa não faça mais uso daquelas palavras dentro daquele contexto para com você. De outra forma, é só para ela calar a boca mesmo. E aí eu nem preciso dizer, na verdade é um óbvio que precisa ser dito, então sim, eu preciso dizer que isso não funciona. A longo prazo, isso vai sim gerar uma série de outros conflitos, porque o pedido de desculpa acaba perdendo o sentido dentro do contexto da sua relação. O que era para de fato ser um processo ou o início de um processo de mudança, acaba sendo algo que se torna comum, que se torna já esperado quando algo dá errado. Olha lá, ó, ele fez ou ela fez algo de errado, vai chegar para mim e vai pedir desculpas, mas vai continuar fazendo. Porque nem ele ou nem ela acredita mais naquilo que está pedindo desculpas. Está sempre verbalizando porque acha que é um movimento comum do relacionamento, ou porque todas as vezes que pede desculpa, eu, enquanto esposo ou enquanto esposa, não continuo falando, então para ele dá como resolvida aquela situação. Percebe o problema? E isso acontece em inúmeros relacionamentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que de fato deve ser feito com o pedido de desculpas, como ele deve acontecer. Bom, eu falei que eu ia ficar em movimento e sentei, né? Então não faz muito sentido. Espera aí que eu vou trocar de mão. Eu sei que esse vídeo não tá ficando estabilizado e que talvez você esteja ficando um pouco tonto aí. Talvez seja uma coisa que eu tenha que corrigir, mas vamos lá. Forma correta de pedir desculpas. O primeiro passo para um pedido de desculpas é você reconhecer o teu erro. Então, quando verbalizar, quando for este momento, e por favor, você tem que pedir desculpas caso você tenha errado mesmo, você precisa reconhecer o seu erro. Então, comece o seu discurso dizendo: olha, eu realmente entendo que aquilo que eu fiz naquele determinado momento, naquela situação, foi errado. Eu reconheço isso. Então, eu digo assim para você:
não vou fazer mais isso, isso e isso. Este é o princípio de um pedido de desculpas. O outro passo é, que eu acabei já dizendo junto, você precisa verbalizar que você não vai mais cometer aquele erro. A pessoa precisa entender que aquilo que você está se desculpando não vai voltar a ocorrer num futuro bem próximo. E aí vem algo bem importante. Se você diz que não vai fazer mais, você precisa cumprir. Não adianta nada você ter um discurso todo elaborado ao ponto de convencer a outra pessoa com a tua verbalização, mas na prática depois você não conseguir sustentar aquilo que você falou anteriormente. Aí vai acontecer a mesma coisa, do seu pedido de desculpas com o tempo perder o sentido. E uma outra questão extremamente importante sobre um pedido de desculpas é que você precisa, de fato, entender o lado da pessoa. Talvez para você foi um erro extremamente pequeno, mas a proporção do que chegou nessa outra pessoa foi muito grande. Então, entenda o lado dela, por mais que para você não tenha sido tão grande assim. Entenda que essa situação, para aquela pessoa que vive com você, não deve ocorrer desta maneira, porque para você está tudo certo, mas para ela não está. Então, se está tudo bem não fazer mais aquela ação, não ter mais esse tipo de comportamento, verbalize que não vai fazer e, de fato, não faça. Isso vai evitar inúmeras situações, inúmeras brigas futuras aí. Uma outra coisa extremamente importante que vocês precisam ter na hora de pedir desculpas. Vocês precisam avisar a outra pessoa, a qual você cometeu o erro, que pode ser que lá na frente, em um futuro bem próximo, você cometa esse erro novamente. Então você precisa deixar ciente esta outra pessoa que você não é perfeito e que você vai estar tentando melhorar, mas pode ser que alguma coisa aconteça, você não perceba e aquele mesmo erro volte a ser cometido. Então, dê a liberdade para que essa outra pessoa sinalize quando for o momento que aquele comportamento errado voltar a acontecer. Porque isso vai te ajudar no processo de melhora e também vai fazer com que ela tenha a liberdade com você sobre aquela situação. Existem alguns erros que entram naquela máxima daquela pessoa que acha que não vai precisar mudar nada, que ela é perfeita, que ela nasceu assim e vai morrer assim, que quem está convivendo com esse erro não se sente à vontade o bastante para simplesmente verbalizar para você que você está errado. Que aquele acontecimento vem com uma recorrência muito grande. E aí essa pessoa simplesmente se fecha, porque assim, aí eu vou falar, vai vir grosseria, não vai adiantar de nada, eu vou me desgastar à toa, então é melhor não falar, melhor não conversar sobre isso. Quando você dá a deixa para que essa outra pessoa, no momento em que você cometer esse erro, fale sobre, ela se sente mais à vontade, para que em outras situações, ou até em outros erros, ela possa fazer o mesmo, e ela vai entender também que você está no processo de querer melhorar. E isso é muito bom para o relacionamento. Lembrando que ambos precisam seguir este modelo, tá? Não é porque um tem um erro específico e começou a seguir esse modelo que o outro também não deve fazer isso. Isso é para os dois. O que serve para um tem que servir para o outro. Precisa ser assim, ok? Agora, uma coisa que precisa de fato acontecer é o pedido precisa ser sincero. Não adianta você fazer um pedido de desculpas sem que você acredite naquilo. Se você não reconhece o teu erro, existe uma mínima possibilidade de ver sentido em um processo de mudança. Então você reconhece que está errado e a outra pessoa pode e tem o direito de ajudar você nisso, verbalizando para você de uma forma que você entenda onde foi que aconteceu esse erro, ao ponto que este pedido seja algo genuíno, sincero. E por último, mas sempre não menos importante, não faça promessas. Promessa pode ser o início de um fracasso que ainda não aconteceu. Então, não faça promessas. Tenha ações que servem tanto ou melhor que uma fala permanente. Não faça promessas. Agora me diz aí, qual é o modelo do teu relacionamento para pedir desculpas? Este modelo funciona? Este modelo faz sentido?
ele falta alguma das partes as quais eu acabei de verbalizar para vocês, ou de fato vocês nunca sequer imaginaram que o pedido de desculpas tinham todas estas camadas. Não esquece de compartilhar este vídeo com uma pessoa que talvez precise aprender um pouquinho mais sobre como é pedir desculpas. Não esqueça de, por favor, me dizer o que você achou deste modelo de gravação. Eu vou tentar achar aqui uma câmera ou um modo de gravar que em movimento a imagem fique um pouquinho mais estabilizada. E é isso. Qualquer coisa, por favor, deixe aqui no comentário. Não esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda muito, de compartilhar, não só com pessoas que precisam entender este assunto, mas que estão com algum tipo de demanda de relacionamento. Lembrando que esse canal é para isso. Tem conteúdo pra caramba aqui sobre este tema. E a gente se vê no próximo vídeo, sempre às quartas-feiras, ao 12:30. Até lá!